palavra de Deus quanto à realidade do pecado, quando ela é confrontada pela ação da graça de Deus, graça que nos concedeu tão gloriosa salvação. Diz assim o texto de Paulo: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, porque lemos essa porção da Tua Palavra que nos ensina sobre a maravilhosa manifestação da Sua graça. Que essa graça continue inundando o nosso ser, que saiamos daqui a fim de colocar em prática tudo aquilo que ela nos oferece, tudo aquilo que ela nos ensina, tudo aquilo que ela nos transforma, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Os amados podem se assentar. Eu não sei quantos aqui já assistiram o filme A Forja. Eu, na sexta-feira última, tive o privilégio de assistir esse filme a convite da minha namorada, e namorada de 38 anos, né? 38 anos namoramos juntos. E ela me convidou para ver o filme na sexta-feira. Nós fomos ver esse filme lá pertinho de casa. Eu aqui não vou dar spoiler, fiquem tranquilos que não viram ainda. Mas eu quero dizer a vocês que eu saí da sala de cinema impactado com o que eu vi, quer dizer, eu e Meire. E depois fizemos uma resenha. Saímos, já era noite, fazer um lanchinho, como dizem os mineiros, um lanchinho, e fomos conversar sobre o filme. Depois ainda fomos para casa, dentro do carro, conversando sobre o filme. Chegamos em casa, ainda falávamos sobre o filme, mas o que falávamos sobre o filme? O que nos encantou? O que mexeu com o nosso coração? A ação de temas graciosos, ou seja, temas vinculados à graça, que estavam presentes no filme, o tempo todo, como perdão, discipulado, salvação ou conversão, né? Diretamente ligado a isso. Irmãos, foi tremendo o que nós vimos, principalmente quando o tema que norteia o filme é oração. E a gente não tem como parar para refletir sobre a beleza da ação graciosa de Cristo Jesus na vida do crente, quando a gente vê essa multiforme graça de Deus, conforme descrita aqui nesse texto para nós que Paulo nos apresenta. E não por conta simplesmente das obras, mas por uma ação, uma iniciativa voluntária de Deus em nos socorrer, em nos abençoar, em nos guardar. E aí, eu confesso a vocês, depois eu falei isso para a Meire, e ela falou assim, você é capaz de fazer isso mesmo. Ao final do filme, quando as pessoas estavam ali aplaudindo, né, e ainda mexe com a gente, eu tive vontade de ir lá à frente
e dar uma palavra de encorajamento para todos no cinema. Eu já fiz isso antes, vocês não têm ideia do que eu posso fazer nesse sentido quando eu estou dentro de barca, já fiz isso, dentro do metrô, no trem. Não custava nada fazer dentro do cinema, já fiz isso. Mas eu segurei ali, eu falei, não, eu quero ir para casa deliciando isso e quero que Deus fale comigo. Não sou eu que vou falar com ninguém. Quase estava dando os créditos, eu falei, eu vou lá para frente agora e vou falar. Porque, irmãos, quando a gente começa a perceber o movimento da graça de Deus na vida das pessoas, quando a gente vê Deus agindo na nossa vida, a gente não consegue se segurar. A gente tem vontade de manifestar a plenos pulmões a glória que é devida ao Senhor, pela generosidade do Senhor, pela amabilidade do Senhor, pela ação misericordiosa do Senhor na nossa vida e na vida do mundo. Por isso, João vai dizer no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, e não foi só pessoas, a palavra ali no grego designa toda a ordem da criação. Deus amou tudo, ao ponto de graciosamente usar Jesus. Eu essa semana tomei como parte da minha escalada de comunhão com o Senhor, eu faço isso, né? Texto das Escrituras e vou lendo. E como eles nos emocionam, como eles me fazem chorar diante do Senhor. E canções. E essa semana, já que eu iria pregar sobre esse tema, na verdade, nós ajustamos, né, Leonardo? Ajustamos. Me veio ao coração aquela canção do nosso querido irmão, lá do Rio Grande do Sul, irmão amado, Asaf Borba, vocês já cantaram tantos e ainda cantam até hoje tantas canções dele. Mas ele diz uma canção dele sobre graça assim: quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me salvou e que por esse pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me salvou e que por esse pecador a si mesmo se entregou. E aí a canção vai falando que foi graça, graça, superabundante graça, deliciosa graça, doce e maravilhosa graça. Irmãos, nós como crentes adoramos cantar, nós gostamos de cantar sobre a graça salvadora de Deus. E com razão, né? Porque quando olhamos para a palavra do Senhor, o que está escrito no Evangelho, segundo o relato de João, no capítulo 1, no verso 16, nos diz o texto: todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Quando a gente estuda sobre os 5 motes, ou os 5 lemas da Reforma Protestante, já começamos a fazê-lo, essa reflexão, esse exercício de reflexão. Há 3 domingos passados, tivemos falando sobre o primeiro deles, sola Escritura, somente a Escritura. Depois, somente, quem lembra? Somente a Escritura, não precisa falar a palavra em latim não, somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo
E hoje falamos somente a graça de Deus. É interessante porque os reformadores entenderam a importância da graça de Deus para o ensino bíblico sobre salvação. Agora, é muito importante a gente entender, quando os reformadores trabalham esse conceito, e que ele se contrapõe ao conceito da Igreja Católica Apostólica Romana, que defendia a meritocracia do homem, ou seja, eu posso conquistar um espaço no céu, um lugar no céu, eu posso obter a minha salvação se eu conseguir fazer alguma coisinha que adicione por meus próprios esforços diante de Deus essa graça de ser recebida por Ele. E aí, meus irmãos, a gente percebe que Roma, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela, de uma certa forma, ela não objetou os ensinos dos reformadores, porque ela também afirmava a ação graciosa de Cristo na salvação. Então não podemos ser injustos com a Igreja Católica Apostólica Romana, de jeito nenhum. Se você estudar a teologia católica e contrapô-la ao estudo da teologia protestante ou evangélica, você vai encontrar isso aqui. Mas o problema está em uma única palavra. A Igreja Católica Apostólica Romana nunca afirmou, nunca contemplou em seus dogmas ou ensinos a expressão somente, sola. E aí vem, a salvação em Cristo Jesus, ela é oferecida mediante a ação graciosa de Deus. Ok, diz o ensino romano. Mas tem um plus, um mais do lado, né? Então, adiciona-se o mérito humano. E isso é que está errado. Isso está errado. Porque, segundo a palavra de Deus, a salvação, lá do seu começo, em todo o seu trânsito até o fim, é um ato, uma disposição soberana de Deus. Somente Deus, em Cristo Jesus, pode oferecer por sua graça salvação ao homem. Isso mediante a fé. Paulo escreveu aos cristãos lá de Corinto, e esses cristãos em Corinto, eu estava conversando esses dias com o presbítero Daniel, com outros irmãos aqui na igreja, né? Às vezes a gente pensa assim, pai, eu vejo alguns problemas na minha igreja, né? A gente identifica. Conversava no outro dia com irmãos de outras denominações, é a mesma situação, porque igreja é um grande hospital, a gente vai ver sempre alguma coisa que não está de acordo, que está precisando melhorar, isso é normal, isso é normal. Aí eu citei a igreja de Corinto, que era uma igreja problemática, mas era uma igreja que tinha todos os dons, dentro daquelas categorias listadas pelo próprio apóstolo Paulo nos capítulos 12 e 14 da carta aos Coríntios, primeira carta. Essa carta, essa igreja, segundo a carta de Paulo, abençoou muita gente, mas tinha lá os seus problemas. E Paulo, escrevendo a eles, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 7, vendo que eles estavam muito inclinados, de se vangloriarem, que era muito comum naquela igreja, ele diz assim: pois quem é que te faz sobressair? Olha a pergunta que Paulo levanta. Quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E Paulo prossegue e diz assim: e se o recebestes, por que te vanglorias? Como se não tivesse recebido? O que Paulo está tentando dizer, que a gente está trocando em miúdos, ninguém pode estar diante de Deus e dizer: Senhor, olha para mim, eu farei o que for preciso. Fazer o quê? É isso que Paulo está dizendo para os coríntios. Senhor, olha para mim e veja o que eu fiz. Olha o que eu estou realizando. Eu sou pecador, mas eu sou uma pessoa,
Sou gente boa, Senhor. Irmãos, Deus, nosso Deus, o Deus que te criou para o louvor da sua glória, escute o que eu vou lhe dizer, Ele não é devedor a ninguém, muito menos a você. Ele não é devedor a ninguém, nem mesmo em matéria de salvação, como Paulo vai registrar lá aos Romanos, depois você confira no capítulo 11 da carta aos Romanos, no versículo 35. Porque o nosso Deus, o que Ele faz, é uma ação sempre no sentido de graciosamente nos dar aquilo que nós não merecemos, porque a definição de graça, de forma muito clara, a melhor definição é essa: graça é favor que não merecemos, é favor que você não merece. E essa passagem que lemos de Efésios 2, de 1 a 10, é uma passagem brilhante, porque ela faz brilhar, ela faz resplandecer, de forma muito específica, uma especificidade de Paulo aqui, sobre a doutrina da salvação, que só pode ser estudada, só pode ser ministrada, quando nós compreendemos o que é a graça. E quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, à igreja de Éfeso, portanto, ele o faz depois de ter ministrado no meio deles por cerca de 3 anos. Isso está lá em Atos 20, versículo 31. Por cerca de 3 anos, Paulo esteve ali, esteve na escola de Tirano, ensinando para aquele grupo, e depois de ter uma compreensão de como era o modus vivendi, ou seja, como vivia essa igreja, ele começa a trabalhar esses conceitos. É claro que quando olhamos a partir, por exemplo, do livro de Atos do Apóstolo, ou melhor dizendo, podemos chamar Atos do Espírito Santo, né? Paulo, ele se dedica, lá em Atos, está bem claro, de forma a pregar e ensinar a palavra de Deus para esses irmãos. Mas a carta aqui, aos Efésios, principalmente nessa seção do capítulo 2, me parece ser um vislumbre do banquete de ensino que Paulo havia colocado diante daquela igreja. E é interessante quando você estuda o primeiro capítulo da carta, né? Nós estamos no capítulo 2, mas quando você estuda o primeiro capítulo da carta, Paulo vai nos levar, e vai levar os seus leitores, ao que ele chama de lugares celestiais. Está lá no capítulo 1, versículo 3. Lugares celestiais, em regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos dá a ideia que nossa mente e o nosso coração precisam ser transportados para o céu. Não sei quantos aqui já leram Crônicas de Nárnia. O autor é C.S. Lewis. Mas talvez já tenham visto o filme. Mas C.S. Lewis, ele diz uma coisa muito interessante, sobre estarmos com a nossa mente e o nosso coração nas coisas que vêm lá do alto, ou colocarmos a nossa mente em lugares celestiais. Ele diz que as pessoas que mais fizeram ou realizaram obras para Deus aqui nesse mundo, que contribuíram para o crescimento espiritual de pessoas nesse mundo, são pessoas que tinham a sua esperança e a sua mente continuamente nas coisas celestiais. A questão é, o quanto temos investido como resposta na ação graciosa de Deus, sola gratia, somente a graça. Quanto temos investido das nossas forças, do nosso tempo, da nossa vibração, da nossa alegria, das nossas finanças, das coisas que movem o nosso coração em resposta a essa ação graciosa de Deus. Isso é interessante, irmãos, porque o texto mostra para a gente a nossa condição. O texto fala que nós estávamos mortos em nossos delitos, nós estávamos mortos em pecados. É interessante porque a gente vê que Paulo e seus companheiros, o próprio Paulo se vê assim, né? Ele diz, nós estávamos mortos, ele está se incluindo, ele está dizendo, eu e vocês, meus companheiros judeus, nós estávamos separados de Cristo, nós estávamos completamente longe daquele ideal, daquele primeiro Adão que foi constituído no jardim em pureza, totalmente puro, mas se corrompeu, pecou. Agora nós temos diante de nós um grande desafio de nos tornarmos a cada dia mais parecidos com o segundo Adão, aquele que não pecou, que é Jesus Cristo. Então, primeiramente, quando se fala sobre estar morto aí no texto,
E você pode ver comigo que o versículo 2 diz que ele nos deu vida, estando vós mortos em nossos delitos e pecados. Primeira consideração que a gente precisa entender é que estar morto aqui é estar sob condenação. Porque é claro que aquelas pessoas, diante do que Paulo escreveu, quando essa carta foi lida, Paulo não estava lá de corpo presente, mas quando a carta é lida, as pessoas tiveram talvez a curiosidade de olhar um para o outro e se tocar. Não, peraí, você está morto mesmo? Você está aqui, você está vivo. Paulo está dizendo que nós estávamos mortos, mas o que aconteceu? Nós ressuscitamos porque nós estamos vivos. E não é nesse sentido de uma morte física. Paulo está falando de condenação, porque Deus disse a Adão, lá em Gênesis 2, que a morte é penalidade por conta do pecado, e nós violamos a lei de Deus na representatividade de Adão, então nós estávamos sob condenação. Mas também o texto nos mostra que essa expressão estar morto significa que estávamos debaixo do jugo, porque quando você olha para o versículo 2 desse capítulo 2, o texto diz que nós vivíamos segundo o quê? As paixões da nossa... O que é que está aí no texto? Verso 2. Paixões da nossa carne. É o que diz o texto. Nós estávamos completamente vivendo segundo o curso do desejo, das nossas disposições mentais corrompidas, das nossas motivações de mente e de coração completamente desassociados da vontade de Deus. Nós estávamos sem rumo, sem direção. Então nós estávamos debaixo de um jugo. Mas também diz aqui que nós estávamos debaixo do poder do príncipe deste mundo, do príncipe do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Que príncipe é esse? Nós estávamos debaixo do jugo do diabo. É o que diz o texto. O texto diz: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito desse mundo que atua nos filhos da desobediência. E nós andávamos, segundo aqui diz o versículo de número 3, desse jeito. Ele diz outrora, né? Antigamente. Agora, não mais. É isso que Paulo está trazendo à mente daqueles irmãos. Mas também nos mostra o texto, em terceiro lugar, que estar morto é estar sob a ira de Deus. Por quê? Porque nós éramos, por natureza, diz o versículo 3, filhos da ira e da desobediência. Éramos filhos da ira como o resto da humanidade. Então nós estávamos sujeitos ao quê? Ao descontentamento santo, perfeito, mas Deus estava descontente com a gente. Descontentamento de Deus. Nós estávamos sob a ira de Deus, éramos inimigos de Deus. Mas aí, irmãos, o texto também nos fala e nos aponta um caminho interessante, começando desse versículo 4, porque Paulo se volta de nós para Deus, do mal que fizemos em relação à santidade de Deus, ferindo a santidade de Deus, e agora mostrando que Deus passa a fazer uma ação graciosa. Olha aí como entra a graça de Deus, o que Deus passa a fazer por você, o que Ele passa a fazer por mim, num ato de sua volutividade santa. O texto mostra, em primeiro, que ele nos aponta para a obra de Deus, no versículo 5 e verso 6, porque diz o verso 5 e 6, eu leio apenas um trechinho, que Deus nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O mesmo Deus que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos e o fez assentar-se à sua direita, está lá no capítulo 1 dessa carta aos Efésios, entre os versos 18 e os versos 20, mostra para a gente que Ele nos fez algo incrível. Ele nos tornou em santidade, em integridade espiritual, em Cristo Jesus, nos mostra o texto. Então Paulo, ele sai de uma condição, e nos mostra uma condição que estávamos sob condenação, sob jugo, sob ira, e agora não mais, porque graciosamente o amor de Deus, a misericórdia de Deus, ministradas pelo próprio Deus em Cristo Jesus a você e a mim, Cristo é a fonte dessa graça, agora nos alcançou. Como nós temos respondido a isso? Qual é a nossa resposta no dia a dia? O quanto eu e você temos valorizado
tão gloriosa salvação, através dos nossos atos, através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos, através dos nossos objetivos de vida. Porque, irmãos, o texto é claro. O que Deus está fazendo aqui, nesse texto, é que nós, como interlocutores, como destinatários para esse tempo presente, dessa carta, dessa palavra, porque ela não é só aos Efésios, ela nos alcançou, nós possamos também nos atentarmos para a obra que Deus aponta para a gente através de Cristo Jesus. Mas há uma segunda aplicação aqui, que nos aponta para a motivação de Deus, porque a gente tem que perguntar, qual é a motivação de Deus, não do apóstolo? Porque o apóstolo é inspirado pelo Senhor. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é o que Paulo quer tratar apenas com a igreja de Éfeso. Não é apenas o que Paulo está escrevendo, estamos aprendendo aqui sobre graça nessa manhã. Isso diz respeito não sobre nós, mas sobre Jesus, sobre a obra redentiva de Cristo na cruz do Calvário. E aqui Paulo, em segundo lugar, nos aponta para a motivação de Deus. O que Deus quer falar? O que Deus quer comunicar isso? Por que Deus fez, por exemplo, aquele que estava morto reviver? O texto nos declara, em alto e bom som, que não foi por causa das obras daquele que estava morto. Mas Paulo diz aqui no verso 9, e nem as obras que fizemos antes de nos tornarmos cristãos, nem as obras que estamos fazendo ou já realizamos depois de nos tornarmos discípulos de Jesus, não é isso que vai causar nenhum tipo de efeito para que a gente não se glorie, diz o verso 9 desse capítulo 2. Para que a gente não tenha nenhuma motivação de dizer, lembra de mim, Senhor, porque eu fiz a minha parte. Não é por causa disso. Mas em vez disso, Paulo diz que Deus nos deu vida por causa de sua misericórdia e por causa do seu grande amor com o qual Ele nos amou. Com esse amor que levou o seu único filho à cruz do Calvário para dar vida a você e vida em abundância. O problema é que muitas vezes nós temos essa abundância diante de nós, como numa prateleira, como numa despensa, e nós temos todas essas coisas para nós e estamos dispensando, não no sentido de usar o que está na despensa para nos servirmos os outros, mas estamos dispensando no sentido de não estarmos nem aí, estarmos rejeitando. E como é que a gente rejeita isso? Quando não vivemos diligentemente o curso dessa graça que nos foi oferecida. Quando todos os dias, de forma irresponsável, eu me omito em ser um leitor assíduo das Escrituras, em meditar nas Escrituras, em ter um tempo de qualidade para ter comunhão com aquele que me criou para o louvor da sua glória e me deu tão gloriosa e imarcessível salvação, porque eu não oro. O que Paulo está dizendo aqui para esses irmãos é o seguinte, irmãos, vocês precisam sair desse caminho de tentar entenderem o plano salvífico de Deus em Cristo Jesus da maneira de vocês. Vocês precisam sair desse caminho e vocês precisam incutir na mente e no coração de vocês que é Deus quem amou vocês primeiro. Que o passo primeiro quem deu na direção de você para trazê-lo à realidade da luz do Evangelho, ser salvo, foi o Senhor, por misericórdia. Mas em último lugar, em terceiro lugar, Paulo aqui no texto ele aponta para a gente, além da motivação de Deus, o propósito de Deus. Por quê? Porque Paulo diz aqui no versículo 7 que foi para que pudéssemos entender essa exposição, que agora nós temos uma vida que nos espera na eternidade. É o que ele diz aqui para nós nesse versículo 7. Ele diz assim, para mostrar, deixa eu voltar ao verso 6, para que você compreenda melhor. Porque ele está falando, no versículo 4 em diante, e Deus sendo muito rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos, ele cita de novo em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. E ele declara, pela graça sois salvos. E aí é como se ele dissesse o seguinte, se pela graça você é salvo, você tem que viver como um salvo que compreende a graça. E aí o versículo 7 ele diz, e o propósito disso tudo é para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, e em bondade para conosco em Cristo Jesus.
Sabe aquela realidade que os missiólogos ensinam? Eu tenho dito isso aqui algumas vezes, do já, ainda não. A gente já está vivendo esse tempo gracioso. Aí você vai dizer assim, pastor, mas que tempo gracioso é esse? Eu estou passando por essa prova, se eu estou passando por essa tribulação, se eu estou nessa luta, pastor, que tempo gracioso e glorioso é esse? Esse é que é o problema, meu irmão, minha irmã amada, meu querido, é que a gente só olha para baixo, a gente só olha para o problema, nos curvamos diante do peso que nos comprime, o peso da culpa, o peso da dor, o peso do cansaço, o peso da tristeza, o peso das nossas falta de consistência na nossa relação com Deus, na nossa falta de consistência na relação horizontal com o nosso próximo, e nós vamos nos curvando, quando na verdade o texto nos ensina que nós devemos olhar para o alto, nós precisamos perceber que há uma projeção de glória, que não está simplesmente nos séculos vindouros, já começou. Porque essa riqueza aqui que nos aponta o texto, é uma riqueza espiritual. Quando me perguntam, já me perguntaram algumas vezes, por que, por exemplo, eu não jogo na Mega Sena, em qualquer tipo de jogo? Por quê? Porque eu sei que além disso ser pecado, e é pecado, eu não quero ter nenhum tipo de relação com as coisas desse mundo que de forma pueril, de forma transitória, me fazem sentir algum tipo de contentamento, algum tipo de alegria. Eu preciso, e você também, nós precisamos nos esforçar em nos satisfazer em Cristo Jesus. Nós precisamos nos esforçar, não é em ganhar dinheiro apenas, não é de nos sustentarmos no nosso curso de formação, de graduação, de pós-graduação, ou seja o que for. Não é estarmos planejando a melhor das aposentadorias diante do cenário econômico, financeiro complexo, mas tudo bem, vamos lá. Não é isso. Isso faz parte da nossa agenda? Faz, claro. Mas o que é prioridade? A prioridade é eu ter contentamento em Cristo Jesus, em me alegrar pelos atos graciosos de Cristo Jesus na minha vida. Por isso que nós somos salvos, por isso somente pela graça de Deus, por isso sola gratia. Porque quando a gente olha para as coisas que vêm lá do alto, enxergamos a graça gloriosa do Senhor na nossa vida, nós não conseguimos abraçar uma vida de libertinagem. A gente não consegue abraçar uma vida de imoralidade. A gente não consegue abraçar uma vida de materialidade, de futilidade, de desprezarmos pessoas. Nós precisamos entender, irmãos, nessa manhã, que nós precisamos olhar para a cruz. Na cruz, a graça. Quando eu leio a palavra de Cristo, quando eu leio a sua palavra, somente a Escritura, só a Escritura, eu vejo a cruz. Quando eu estou de joelhos dobrados, refletindo sobre o que me diz a palavra do Senhor, chorando pelos meus pecados, chorando pelas minhas limitações de alma e de caráter, quando eu me coloco diante do Senhor e vejo o que Deus está fazendo e quem Ele é, com toda a sua grandeza, a sua ordem de atributos maravilhosos, eu vejo a cruz. E quando eu vejo a maravilhosa cruz de Cristo, eu percebo que por sua graça eu sou inserido nesse pacto maravilhoso da salvação que Cristo me oferece. Um teólogo chamado D.A. Carson, muito lido atualmente, diz o seguinte: se toda a criação me pertencesse, ainda seria um presente muito pequeno, se comparável ao amor tão incrível, tão divino, que exigiria a minha alma, a minha vida, o meu tudo. Ele entendeu sobre a graça. O que você tem feito? Como você tem reagido à maravilhosa graça de Deus na sua vida? Como você tem vivido diante do Senhor e diante do seu próximo? Vamos orar? Curva a sua cabeça.